Então, gente, muito boa noite para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui. Eu sou a Luciana Legge, eu sou diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e eu estou aqui representando hoje todos os diretores, que é a Letícia, o Tárcio e a Zelma Padilha. Hoje vamos tratar de doenças não transmissíveis crônicas. Então, as doenças crônicas não transmissíveis correspondem a um conjunto de patologias que representam uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, no ano de 2019, cerca de 55% dos óbitos registrados no país foram ocasionados por doenças crônicas. Nesse sentido, a assistência farmacêutica assume um papel fundamental no acompanhamento de indivíduos portadores de doenças crônicas. Com a prática, é possível fortalecer a adesão ao tratamento, promover o uso racional de medicamentos, reduzir gastos e garantir que a pessoa esteja devidamente instruída. Por isso, nossa segunda palestra de hoje chama-se Assistência Farmacêutica em Doenças Crônicas, com as contribuições dos farmacêuticos Bruno Simas e Letícia Andrighetti. Para conduzir esse debate, a gente convidou a nossa colega Raquel Bittencourt, lá de Uruguaiana. Com mestrado em saúde pública baseado em evidências pelo programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas e sanitarista pela Escola de Saúde Pública do RS, Raquel atua como farmacêutica bioquímica na Prefeitura Municipal de Uruguaiana desde 2002. É atualmente coordenadora da assistência farmacêutica, tutora e preceptora dos programas de residência integrada multiprofissional em saúde coletiva e urgência e emergência na Universidade Federal do Pampa. Agradeço a todos pela presença nessa noite, em especial aos farmacêuticos Bruno, Letícia e Raquel, por aceitarem o nosso convite e compartilhar seus conhecimentos conosco. Antes da gente dar início ao evento, eu vou fazer alguns comunicados tradicionais que vocês já devem ter ouvido algumas vezes durante essa semana. Então, eu informo que a emissão de certificados será efetuada mediante realização de questionário ao final do evento. Já reclamei que está muito difícil esses questionários, espero que os nossos palestrantes facilitem um pouco para a gente poder ser aprovado. Todos os participantes terão um prazo de 10 minutos para concluir o teste. A liberação dos certificados será realizada até o final da próxima semana. A gente aproveita para pedir que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizar em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês podem anotar todas as dúvidas que tiverem durante a apresentação e, ao final, a gente vai abrir para questionamento. Tá? As salas vão ser organizadas após o pedido da palestrante. Quem tiver dúvidas ou contribuições pode se inscrever no chat para falar. Nós vamos seguir a ordem do chat. Então, desejo a todos um excelente evento e te passo a palavra, Raquel. Boa noite, Lu. Boa noite a todos os presentes, o Bruno, a Letícia, que aceitaram o convite de estar aqui conosco. Quero agradecer, né, a diretoria, aqui na pessoa da Lu, que está representando todos os colegas diretores do nosso conselho, e pela oportunidade de estar aqui com esses colegas, né, num assunto tão importante, né, que faz parte da vida da grande maioria dos nossos colegas. E também aqui junto, não estou sozinha aqui, estou eu e os meus colegas do GTT de Saúde Pública. Já aproveito para fazer uma propaganda, né, convidando a todos a participarem do nosso 9º workshop da saúde pública, que será realizado agora no próximo mês. Uma programação bem legal também, assim como a da Semana do Farmacêutico, né? Então, para hoje nós estarmos aqui, como a Lu disse, com esse assunto tão importante que é a questão das doenças crônicas não transmissíveis, né? A gente trouxe especialistas da área para falar sobre isso. A gente sabe que, com a expectativa de vida aumentando no país, né, consequentemente, a gente tem um aumento das doenças crônicas. As pessoas estão envelhecendo mais e, com isso, elas também estão adoecendo mais, né? O estilo de vida moderno, ele faz com que as pessoas sejam portadoras de doenças crônicas, né? Entre elas, aí a gente pode falar principalmente de 2 agravos
importantíssimos, né, que levam a tantos outros, que é a questão da hipertensão e do diabetes, e com consequente acúmulo de doenças e, com isso, questões de polifarmácia, né? Então, a gente pensa que temos que tratar de um paciente idoso e polimedicado, né? Eu falo por experiência própria. O meu avô já chegou a tomar 18 diferentes tipos de medicamentos, não estando em crise, na sua rotina. Era especialista A, especialista B, especialista C. Então, a gente sabe o quanto é difícil manejar isso, né? Então, nós temos aqui esses dois colegas, esses especialistas, né? O Bruno, que é farmacêutico na seção de farmácia clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e que acompanha mais de perto as equipes de geriatria na questão da internação e no ambulatório multiprofissional. Também temos aqui conosco a Letícia, né, que é também mestre em ciências farmacêuticas, tem experiência internacional na área de farmácia clínica e atualmente, né, ela possui especialização em oncologia farmacêutica e atua como docente em cursos de graduação e pós-graduação. Então, dito isso, né, feito as apresentações e todo o início, eu acho que nós podemos começar. Passo a palavra para o Bruno, então, que é o primeiro colega a fazer a sua apresentação. E, como já foi dito no começo, façam seus questionamentos, coloquem no chat, que no final nós vamos abrir para perguntas. Então, Bruno, está tudo contigo. Tá certo. Obrigado, Raquel, pela apresentação. Eu já botei aqui para compartilhar para a gente agilizar um pouquinho. Eu quero primeiro agradecer ao Conselho pelo convite de poder estar contribuindo, né, nessa, que é a 11ª Semana do Farmacêutico. Já participei de algumas, né, como ouvinte, na parte de organização, como palestrante. É sempre muito gratificante poder ter essa troca de experiência entre os colegas e entre as diversas áreas de atuação. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre assistência farmacêutica nas doenças crônicas, e nós nos dividimos nas apresentações. Eu vou focar mais no manejo da polifarmácia, né? Como a Raquel falou, ela é muito prevalente, e com o envelhecimento da população, né, as diversas doenças crônicas, a gente acaba tendo principalmente esse foco na área da assistência farmacêutica. Qual que é a agenda, né, dessa minha parte hoje? É trazer um pouquinho das doenças crônicas e o que o Ministério da Saúde, por exemplo, traz como metas, né, para essa questão, o cuidado farmacêutico e os serviços farmacêuticos, como que eles podem estar mais focados nessa questão das doenças crônicas, pensando na assistência farmacêutica, a gente trabalhar como um serviço mais especializado, e aspectos da polifarmácia mais gerais, os principais problemas relacionados e alguns tipos de intervenções que a gente pode ver na literatura, e também para contextualizar alguns exemplos práticos assim da minha vida e de alguns outros colegas também que cederam alguns materiais para ficar mais ilustrativo para todos. Então, com relação às doenças crônicas, antes, deixa eu só comentar, eu sempre deixo as referências com o QR Code. Então, ali sempre embaixo do slide, ali do ladinho do logo do CRF, vocês podem tirar ali a fotinho que vai para o material da referência. Então, essa primeira é do Ministério da Saúde. Então, as doenças crônicas, como já foram faladas, né, compõem um conjunto de condições crônicas. Geralmente, elas têm múltiplas causas, então, por isso que não é só com uma intervenção específica que a gente vai conseguir resolver e controlar. Precisa ser uma questão multidimensional, né, com diversos atores compartilhando os seus saberes e as suas intervenções nisso. Geralmente tem um início gradual, né, prognóstico é incerto, mas é geralmente longa e indefinida duração. O curso clínico muda ao longo do tempo.
E isso é muito importante porque, às vezes, a doença vai estar controlada, às vezes ela vai estar agudizada, então vai precisar de um tratamento mais intensivo, de uma internação, mais recursos de saúde, ajustes medicamentosos, e requer intervenções, então, né, podendo usar as tecnologias leves, como a questão da comunicação, o próprio cuidado, né, o cuidado farmacêutico, e tecnologias leves e duras, como o próprio medicamento em si, uma hospitalização, né, um exame, uma cirurgia, por exemplo. E elas são muitas vezes associadas a mudanças de estilo de vida. E aí já inicia uma parte em que o farmacêutico já pode ir trabalhando também, pensando como um agente de promoção à saúde também, né? E o mais importante é que essas doenças, né, nem sempre vai levar à cura. Então, os pacientes vão estar convivendo com isso a longo prazo. E além das doenças crônicas não transmissíveis, a gente pode trazer o exemplo, por exemplo, do HIV, que é uma doença infecto-contagiosa, mas com o seu tratamento, ela tem um perfil muito mais de uma doença crônica do que uma doença aguda, por exemplo. Aqui eu trouxe alguns dados do Ministério da Saúde dos últimos anos com relação às doenças crônicas não transmissíveis. Acometem mais os homens, né, 56%, é a primeira causa de óbito nas pessoas de 30 a 69 anos, gastando quase 2 milhões, tendo quase 2 milhões de internações por ano por causa dessas doenças, gastando quase 9 bilhões com internações. Então, como muitas dessas podem ser agudizações, poderiam ser talvez preveníveis se manejadas, né, de uma forma mais completa. De qualquer forma, a mortalidade, né, ela está caindo aqui ao longo dos anos, né, mas ela ainda é muito alta, 275 para cada 100 mil habitantes, e as principais causas de morte prematura, né, por causa dessas doenças, são as doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes e doenças respiratórias crônicas. O plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas do Ministério da Saúde, ele agrupa em 4 grandes grupos de ação. E a gente pode pensar que o farmacêutico já pode atuar nessas ações, né? Então, ações de promoção à saúde, ações de atenção integral à saúde, que aí a gente já inclui, por exemplo, a assistência farmacêutica, pensando desde o planejamento dos medicamentos, na parte de seleção, dos componentes da assistência farmacêutica, o componente básico, especializado, estratégico, para conseguir contemplar essas condições, e também o cuidado farmacêutico, pensando no tratamento desses pacientes. Além disso, nas ações de prevenção das doenças e nas ações de vigilância em saúde, porque todas essas doenças precisam ser monitoradas, né, através de indicadores, e os farmacêuticos têm um papel muito importante nisso também, quando estão nessa área da vigilância em saúde. Trazendo para o cuidado farmacêutico, centrado no paciente, na família, na comunidade, eu só trouxe aqui para a gente retomar alguns conceitos de algumas etapas de como que ele é feito, né? Então, inicia acolhendo ou identificando a demanda daquele sujeito, né? Então, no nosso caso, né, que tem uma ou mais doenças crônicas, né, ele vai ter as suas questões mais agudas, as suas queixas. Através disso, identificar quais são as necessidades desse paciente, né, da família, da comunidade, e com base nisso, fazer o planejamento das intervenções em conjunto com o paciente, e ele participando ativamente desse processo. Isso é muito importante no caso das doenças crônicas, e realizando as intervenções. E, como a gente sabe, né, na questão do cuidado farmacêutico, ao realizar as intervenções, temos que avaliar os resultados da mesma, que pode ser através de um desfecho de saúde, de exames laboratoriais. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês depois. E o paciente, então, tem alta ou a intervenção é concluída, mas a gente pode seguir o acompanhamento através dos diversos serviços farmacêuticos. E aqui a gente vê que cada um desses serviços tem o seu papel dentro do manejo das doenças crônicas. Desde lá do serviço do rastreamento em saúde, que é quando a gente, né, por exemplo, faz aqueles testes de glicemia capilar, né, de aferição de pressão, como aquelas ações que acontecem, porque acaba rastreando um problema, né, que não está sendo tratado, e esse paciente vai ser encaminhado para o serviço adequado.
através das ações de educação em saúde, né, para manter o paciente com mais autonomia, né, saudável, para o controle das suas condições, né, para a questão dele entender e dele estar mais, da questão de pertencimento também, né, a dispensação, então isso é muito importante, ter acesso aos medicamentos. Eu vou mostrar depois uns dados para vocês, mas muitos pacientes não conseguem nem acessar as terapias, então é importante a gente conhecer o que é a assistência farmacêutica, como os componentes, né, básico, especializado, tem a oferecer para essas diversas doenças. E, claro, né, todo o processo de dispensação, com orientação do uso correto. A questão do manejo de problemas de saúde autolimitadas, né, para controle de sinais e sintomas, pode ser feito nesses pacientes com doenças crônicas, mas eu deixo aqui um alerta que, às vezes, um sintoma que pode ser autolimitado, como tosse, dependendo do que o paciente tem, pode ser um sinal de alerta de que aquela doença não está descompensada. Por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca que chega com tosse, por exemplo, pode ser um sinal de descompensação dessa doença. Então, talvez ele deva ser encaminhado para um serviço, um outro serviço, né, para dar seguimento. Além dos serviços farmacêuticos mais conhecidos, como a conciliação medicamentosa, a monitorização terapêutica de medicamentos, revisão da farmacoterapia, gestão da condição de saúde e o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Todos eles são muito próprios e se ajustam muito bem para esse manejo, né, e o acompanhamento, o cuidado farmacêutico nas doenças crônicas. Entrando na polifarmácia, né, que é um problema, uma questão bem frequente nos pacientes com doenças crônicas, a gente também já viu na palestra das 16 horas, quem estava, né, não há um consenso para esse conceito, mas se trata do uso de múltiplos fármacos, a maioria dos conceitos considera 5 ou mais medicamentos e leva em consideração o uso a longo prazo. Aqui eu trouxe uma reportagem recente do Medscape, que eu achei bem interessante com esses dados, para mostrar o impacto da polifarmácia, né, com relação a desfechos adversos em saúde, que pode ser desde o desenvolvimento de uma reação adversa, como uma hospitalização, por exemplo. Aqui a gente consegue ver que aumenta, né, quase que exponencialmente de acordo com o número de medicamentos utilizados, né? Então, com 2 medicamentos, aumenta em 13% o risco de desfechos adversos, com 5 medicamentos, 58%, com 7 ou mais, 82% de risco. E por que isso acontece, então, a polifarmácia, né? Pelas doenças crônicas, que muitas vezes os pacientes têm mais de uma doença e todas elas precisam de tratamento. Muitas vezes é um tratamento farmacológico que será necessário, mas é importante a gente lembrar, muitos dos protocolos, diretrizes, lembram também dos tratamentos não farmacológicos que podem ser utilizados para aquelas doenças. A Raquel comentou, né, os diversos prescritores, então o mesmo paciente tem artrite reumatoide, ele vai no reumatologista, ele tem lá sua insuficiência cardíaca, vai no cardiologista, ele tem hipotireoidismo, acompanha também no endocrinologista, e além disso ele vai no médico da atenção primária. Então, se não há uma conversa ou algum profissional que faça o gerenciamento, né, a centralização desse cuidado, aumenta muito o risco de ter duplicidade terapêutica. Então, o paciente chega e se queixa de dor para o reumatologista, ele vai dar um analgésico, aí depois chega lá no médico da família e ele pode se queixar e aí dá mesmo analgésico, aumenta o risco desses efeitos adversos. Além disso, as alterações de prescrições dos medicamentos contínuos que podem acontecer ao longo de internações, na ida às UPAs, em outras consultas com especialistas, por isso que é muito importante o serviço farmacêutico da conciliação medicamentosa, quando o paciente transita por esses níveis de atenção, as interações medicamentosas, né, quanto mais medicamentos aumenta o risco de interações, a automedicação, né, então além de todos os medicamentos prescritos, tem os medicamentos não prescritos, aqueles que o vizinho indicou, que algum outro familiar está utilizando, as vitaminas, né, todas elas a gente conta no caso da polifarmácia. E muitas vezes isso pode dificultar na adesão ao tratamento e também aumentar o risco de inapropriação medicamentosa, por exemplo, fazendo o link com a palestra das 16 horas, com os medicamentos potencialmente inapropriados para idosos.
Eu trouxe aqui um estudo, só para trazer uns pontos bem interessantes, era um estudo qualitativo que perguntou, assim, para o paciente e para os profissionais de saúde, o que eles entendem da polifarmácia na sua realidade. Então, para o paciente, muitas vezes ele entende que ele acaba experimentando diversos medicamentos, numa tentativa e erro, e às vezes acaba sendo dessa forma, né? Então, o guideline lá diz que tem que ser tal medicamento para tal condição, mas às vezes o paciente não se adapta, tem alguma reação adversa. Muitas vezes os pacientes têm atitudes e crenças divergentes sobre os medicamentos, né? Tem aquele medicamento que ele gosta mais ou que ele gosta menos, então ele é mais desleixado, né? Não toma da forma mais adequada. Uma crença de baixo risco de reações adversas, então o paciente está chega lá com a garganta seca, então ele ele não tem a noção de que isso pode ser uma reação adversa, né? Sempre pode ser, é o tempo, é isso, é aquilo, né? Então a gente sempre tem que fazer essa busca. A confiança na prescrição do seu médico, as experiências pessoais com os medicamentos, né? E também de outras pessoas. As questões práticas da polifarmácia, como a necessidade de adequar os horários na sua rotina, os esquecimentos, a percepção de eficácia de reações adversas, então isso é muito importante a gente trabalhar com os pacientes. Uma maior preocupação com as queixas agudas, então o paciente tem lá suas doenças crônicas, mas ele no momento que mais incomoda, ele é a dor, por exemplo, que pode não ter a ver com aquelas doenças, então é importante trabalhar isso. E, claro, os custos que podem afetar a adesão ao tratamento. Na questão da equipe de saúde, então, o que alguns profissionais trouxeram, né, de que os pacientes não compreendem bem a sua terapia, e aí já é uma oportunidade de atuação dos profissionais e do farmacêutico, né, de auxiliar na educação em saúde do paciente. E os pacientes nem sempre informam todos os medicamentos em uso, isso é bem frequente, a gente vê no hospital, né, então quando ele chega, ele fala algumas para a enfermeira, outros para o médico, outros para a gente, então é importante ter essas informações para fazer uma conciliação medicamentosa adequada. A falta de trocas de informações no sistema de saúde, pensando como um sistema mesmo, a gente não tem ainda um sistema informatizado efetivo que tenha toda a farmacoterapia daquele paciente, todo o itinerário terapêutico que ele já passou. Os guidelines são baseados em evidências, acabam contribuindo para a polifarmácia por serem mais intervencionistas, né, por já iniciar o tratamento medicamentoso com faixas mais baixas, por exemplo, no caso da hipertensão ou da diabetes, né, claro, porque os desfechos são melhores, mas acaba sendo mais intervencionista, que é importante negociar os objetivos terapêuticos e priorizar isso com o paciente, sempre envolvendo o paciente, né, na sua terapia, nas suas escolhas. Com relação à adesão ao tratamento, eu gosto muito de trazer esse tema quando a gente fala de manejo da polifarmácia, porque a adesão ao tratamento, ela é estabelecimento de uma atividade conjunta. Então, o paciente, ele não é um mero seguidor daquelas orientações. Então, se o paciente não adere, a culpa não é dele, não é só dele. Então, a culpa é de toda a equipe de saúde, do paciente. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para que ele entenda e concorde com a prescrição ou qualquer orientação. E a gente tem que entender a adesão ao tratamento como um processo dinâmico. Vamos trazer para a nossa realidade. Então, fui lá, me matriculei na academia, então eu fiquei super motivado, indo na nutricionista 3, 4 vezes na semana, aí chega lá, dali a um mês, já começa a ir 2 vezes, 3 vezes. Com a questão do uso de um medicamento contínuo para uma doença crônica é muito parecido. Então, é dinâmico, tem momentos que o paciente vai estar aderindo mais ou não, é importante a gente entender esses momentos e tentar intervir quando for adequado. É um processo multideterminado, então várias coisas vão poder interferir nessa adesão, e como eu já falei anteriormente, é de corresponsabilidade entre o paciente e a equipe de saúde. Então, não me venham com esse papo assim, aquele paciente ali nunca adere, né, a culpa é dele. Não, a culpa é minha também, a culpa é sua, do outro profissional de saúde, a gente tem que ver o que está acontecendo para trabalhar em conjunto com o paciente. Essa figura que eu trouxe eu acho muito interessante, é da American Heart Association. A gente escuta, né, tem dados da OMS de que metade das pessoas não usam seus medicamentos contínuos a longo prazo. E como que isso vai acontecendo? Onde vão acontecendo esses gaps aí na adesão ao tratamento? Então, pensando em 100% dos pacientes que têm uma prescrição,
pelo menos 12% têm uma não adesão primária, eles nem vão buscar o medicamento. Então, ou por não ter condições financeiras, por não ter acesso no sistema de saúde, pela farmácia ser muito longe, pela prescrição estar incorreta, então só aí a gente já tem um ponto de intervenção do farmacêutico. Desses que conseguem pegar o medicamento, pelo menos 12% também não iniciam. Então, também sendo uma não adesão primária. Por que não iniciaram? Ou porque não compreenderam o tratamento, porque acreditam que não vai fazer diferença esse medicamento, porque é um medicamento de uso mais complexo, como insulina, como medicamentos inalatórios, com alguma tecnologia diferente. E dos 76 que sobraram, que iniciam o medicamento, mais ou menos, né, 30% ali, 29% não seguem a longo prazo, então já tem essa não adesão secundária, levando a esse dado geral que a gente tem, de que mais ou menos metade das pessoas não usam seus medicamentos. É importante, então, saber que, às vezes, a classe farmacológica interfere, né, na adesão ao tratamento. Aqui eu trouxe um exemplo de 4 classes: antipertensivos, estatinas, antiplaquetários e varfarina, aqui no gráfico da esquerda. Então, o que a gente vê em comum nas 4 classes? Que vai caindo ao longo do tempo. Mas a gente vê que tem classes que têm uma adesão melhor do que as outras. Aqui, no caso, por exemplo, o antipertensivo, porque talvez a hipertensão é uma doença que o paciente ainda consegue medir algum desfecho, né, medir a pressão em casa, pode sentir alguma coisa. É diferente de uma estatina, do antiagregante plaquetário, né, porque ele não tem um sintoma que vai melhorar ou piorar por causa disso. E no gráfico à direita, mostra o quantos mais vezes ao dia a adesão vai caindo, né? Então, aqui, os pacientes que usam um medicamento 3 a 4 vezes ao dia aderem menos do que aqueles que usam menos vezes ao dia. Com isso, a gente pode pensar em intervenções junto com o paciente, com a equipe de saúde, tentar adequar a farmacoterapia para algo mais simplificado, né? Às vezes, menos é mais nesse caso. Como exemplo, eu trouxe esse artigo que é bem interessante, que o que eles fizeram? Eles deram uma prescrição fictícia de 7 medicamentos para cuidadores, né, e familiares e pacientes que usavam vários medicamentos. E viram como que eles transformavam essa prescrição na sua rotina. Porque muitas vezes a gente vê isso, o paciente tem aquela prescrição, só que entre a prescrição e o que está sendo feito realmente em casa, tem um abismo, né? Então aqui a gente tem um exemplo claro disso. Aqui na esquerda, né, destacado, seria o regime mais condensado de doses, que aqueles 7 medicamentos com as suas posologias diferentes podem ser administrados em até 4 horários diferentes. Mas tem pacientes, como por exemplo esse paciente 4 aqui, que ele dividiu em 14 horários diferentes. Então é uma mesma prescrição. Às vezes é por desinformação, por receio de alguma interação medicamentosa. Se ele tivesse algum farmacêutico atuando em conjunto, conseguiria melhorar e com isso adequar a adesão ao tratamento. E as intervenções para o manejo da polifarmácia tem que ter como foco o objetivo terapêutico, né, de cada uma dessas terapias. A gente tem que refletir, avaliar o risco e o benefício de cada medicamento iniciado, fazer a revisão da farmacoterapia e sempre com foco no paciente, tendo em vista que a prescrição é dinâmica, né? A gente tem risco de interações e pensar nas oportunidades de desprescrição, como também foi falado na palestra das 16 horas. Aqui eu trouxe um exemplo de um programa de adequação de polifarmácia, que é do sistema de saúde da Escócia, que ele lista 7 passos para ter uma polifarmácia mais adequada, entre aspas, né? E iniciando o primeiro passo, centralizando no que é importante para o paciente, né? Então, quais são os objetivos terapêuticos daquele paciente, as doenças crônicas, as que devem ser tratadas com medicamentos, mas as que podem ser tratadas, por exemplo, com uma medida não farmacológica. Com isso, avaliar quais os medicamentos adequados para cada condição, já vendo quais medicamentos seriam desnecessários para pensar numa possível desprescrição, avaliando a efetividade, os desfechos, evitando medicamentos que aumentem o risco de eventos adversos, né, ou de internações, por exemplo, sempre levando em consideração o que é mais custo-efetivo e com um plano de cuidado acordado entre os familiares, né, o paciente e a equipe de saúde. Eu trouxe outro exemplo de programa de polifarmácia, que é da Mayo Clinic,
que ela traz alguns pontos chaves, então, que a redução da polifarmácia inicia com a entrevista do paciente. É muito importante a gente fazer essa entrevista, porque nem sempre o que o paciente usa é só o que está na receita. Então, é importante a gente ir atrás. A equipe de saúde pode e deve auxiliar na reconciliação medicamentosa, na avaliação da adesão e na identificação de problemas relacionados à farmacoterapia para fazer os ajustes junto à equipe médica. Escolher farmacoterapia com menor risco, quando há essa possibilidade, sempre simplificar regimes. E que tipo de intervenções a gente pode fazer, então? Bruno, Oi? 5 minutinhos. Tá bom. Que intervenções a gente pode fazer, então? O que os estudos nos dizem, né? Educar o paciente, manejo da farmacoterapia, né? Pensar em comprimidos combinados, uso de medicamentos de liberação prolongada, por exemplo. Estudos mostram que o farmacêutico clínico melhora a adesão, entrevista motivacional, lembretes, e tem, por exemplo, em outros países, incentivos para promover a adesão como redução de copagamento para os pacientes, né, quando eles atingem alguma meta terapêutica, ou para os profissionais de saúde, por exemplo. Aí agora aqui, para finalizar, eu trouxe alguns exemplos práticos, né, esse aqui são dados do ambulatório farmacêutico da medicina interna, que atende muitos pacientes com várias doenças crônicas e na geriatria também. Então, com relação à adesão ao tratamento, né, os pacientes, eles têm uma adesão mais ruim, a gente verifica, né, mais ou menos 41% só com alto grau de adesão ao tratamento. A gente fez um estudo através dos exames laboratoriais e alguns outros desfechos após a consulta farmacêutica, que às vezes pode ter sido um serviço mais de orientação, de educação ou de acompanhamento farmacoterapêutico. Então, a gente viu que a hemoglobina glicada baixou em média 1 ponto nos pacientes, né? Então, isso às vezes até é mais do que um medicamento novo, por exemplo, só pela orientação, e foi significativo. Além disso, no controle das doenças crônicas nesse ambulatório, né, então os pacientes diabéticos no alvo aumentaram de 22% para 36%, de hipertensos no alvo de 57% para 64%, e de uma forma geral, né, um indicador de controle da doença, adesão, desfecho combinado, aumentou de 59% para 69%. De que forma a gente pode fazer isso? Alguns exemplos, assim, é importante ser uma estratégia individualizada, pactuada com o paciente, né? Aqui é uma tabela simples com os horários, né, conforme a rotina do paciente. Então, às 9 horas foi acordado com o paciente. Essa aqui era uma idosa analfabeta que ela queria manter a sua autonomia, então a filha colocava os medicamentos nesses saquinhos que a gente colocou, conforme os materiais que a gente tinha no momento, e ela se organizava conforme as cores. Aqui é um exemplo de uma outra tabela que eu fiz, que o paciente ele não queria usar os pictogramas para os horários, ele achava muito infantilizado, e tá ok, não é porque sempre tem que botar pictograma ou figuras, mas ele queria que colocasse a fotinho dos medicamentos, pelo menos o que fosse mais parecido. Aqui é uma outra estratégia também, que era uma idosa diabética, que já estava com retinopatia diabética bem avançada, e fazendo uma visita domiciliar na época da residência com a físio, ela se deu conta, assim, que talvez trabalhar com cores seria melhor, então a gente combinou cada medicamento, teria uma cor diferente, ela vinha com essa caixa repor na farmácia quando estivesse terminando. Esse último caso aqui é mais recente, é de um idoso com Parkinson já avançado, uso de gastrostomia. A familiar era super cuidadosa, né? Ele estava usando 19 medicamentos por gastrostomia, mais a dieta, mais a água, e ela acabou organizando em 21 horários de administração diferentes. E aí o paciente internou porque estava deteriorando, estava muito sonolento, com muitos efeitos anticolinérgicos. E após, né, a internação e organização junto com a equipe médica, né, foi feita a desprescrição de alguns medicamentos, então ele ficou com 10 medicamentos, a dieta e a água seguiu igual, mas a gente conseguiu organizar com essa familiar 10 horários de administração. Então, hoje em dia, depois o paciente reinternou, mudou a prescrição e ela acabou fazendo do jeito dela, né, conforme era aqui, só que já com os horários que a gente acordou. Então, é bem importante a gente também valorizar a organização que o paciente tem e dar esse reforço positivo também, né. Não é essa minha tabela é a certa, mas aqui a gente organizou os horários, mas ela pode depois mudar, deixar da forma que ela achar mais adequado. Aqui eu trouxe um exemplo da pediatria, né, para finalizar, para a gente lembrar que uma prescrição na pediatria não são
Ah, são só 5 medicamentos, mas para preparar esses 5 medicamentos, cada um deles vai ter que diluir num volume específico, porque a dose é fracionada, né? Então, é uma orientação super complexa. Além disso, tem esses dispositivos para organização. Importante lembrar de sempre tentar manter dentro do blister. Eu tenho um caso de um paciente que usava meia furosemida por dia, e ele reparava que sempre na quinta, sexta, sábado, ele sentia que urinava menos. Então, a gente foi ver, ele cortava todos os meios para a semana toda, e aí ele é fotossensível, então vai perdendo o efeito. A gente acabou orientando a guardar sempre, cortar, né, e colocar aquela caselinha do blister. Dá para usar tecnologias também, com aplicativos, tem aplicativos de lembretes, de educação, que dão algum feedback, né, quando atinge algum objetivo. E para finalizar, então, a gente vai trabalhar cada vez mais como farmacêutico especialista de alguma doença, de alguma população, de alguma linha de cuidado, pensando nas doenças crônicas mais prevalentes da população e da nossa população que a gente está atuando. Sempre fazendo intervenções baseadas em evidências. A gente vai ter que ter alguma forma de fazer o manejo da polifarmácia, da adesão ao tratamento, e também treinar as habilidades de comunicação, porque a gente acaba trabalhando sempre com pessoas. Então, eu sempre gosto de trazer essa frase do José Saramago, para finalizar, que é: se podes olhar, vê, e se podes ver, repara. Então, a gente, como farmacêutico, a gente tem que ir além, né? A gente não pode ficar só naquilo que é o básico, né? Então, a gente tem que ir atrás e ter essa visão, assim, além do alcance. Tá? Obrigado. Aqui está o meu contato. Obrigada, Bruno. Já temos algumas perguntas aqui que nós vamos deixar para o final, tá? Agora nós vamos passar a palavra para a Letícia, que vai dar continuidade na nossa programação. Ok, eu estou aguardando que coloquem a apresentação. Eu acho que o Orlan vai colocar. Isso, Orlan. Certo. Ok, então boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite, eu estou muito feliz de estar aqui, porque, embora eu esteja trabalhando há bastante tempo na docência, eu sempre me envolvi muito com projetos voltados ao atendimento de pacientes com doenças crônicas. Então, embora eu esteja muito em sala de aula, eu tenho muito contato com pacientes crônicos, e são situações que a gente não tem como fugir, né? Qualquer farmacêutico que atenda, que esteja acostumado com a clínica do paciente, vai se deparar com esse tipo de situação, porque infelizmente é muito prevalente. Pode passar? Pessoal, assim, eu estou sem o controle da minha apresentação, por um problema que deu aqui no meu computador, então eu peço desculpas, o Orlan está passando para mim, então a gente vai se comunicando em paralelo, tá? Então, assim, muitas das coisas que o Bruno já falou, elas estão contempladas em alguns slides, mas, assim, as doenças crônicas não transmissíveis, que é o foco da nossa palestra hoje, elas constituem 7 das 10 principais causas de morte no mundo todo, e as principais doenças crônicas na atualidade, as 4 principais são as cardiovasculares, o câncer, as doenças respiratórias, como, por exemplo, o DPOC e o diabetes. Eu sempre me chama a atenção o impacto que isso tem na saúde pública em geral. Então, só dessas 4 doenças, elas são responsáveis por mais ou menos 74% das mortes ano no mundo todo. Eu vi que no Brasil, acho que você trouxe um dado de aproximadamente 54%, não sei se foi a Raquel ou se foi o Bruno que trouxe esse dado antes, mas a gente tem um número muito elevado de óbitos em função de doenças crônicas. E uma das nossas perguntas, a gente não pode deixar de se perguntar, é qual é o nosso papel como farmacêutico no controle dessa situação. Pode passar?
Então, assim, uma das causas, né, desse aumento é, com certeza, o aumento da nossa expectativa de vida, que é uma coisa boa para nós, né? Hoje a gente vive, em média, 73 anos de idade. Vivemos 6 anos a mais do que nós vivíamos no ano 2000. Mas, por outro lado, as 4 principais doenças crônicas que mais matam, elas são responsáveis por diminuir o número de vida saudável que nós teríamos. Então, ao mesmo tempo que a gente vive mais, a gente está vivendo em piores condições esses anos extra que a gente tem ganhado, né? Então, de que forma a gente pode atuar nessa situação? Pode passar? Qual é o nosso papel? E quando me convidaram para falar um pouco sobre isso, eu pensei que talvez nós tenhamos muitas pessoas de diversos locais, né, e que atuam em drogaria, atuam em ambulatório, atuam em unidades básicas de saúde, atuam em hospitais, atuam em casas de longa permanência. Então, como que a gente pode dimensionar o nosso cuidado farmacêutico diante de tantos cenários que a gente tem para trabalhar, né? E diante de uma natureza de atividade tão ampla que nós temos enquanto farmacêuticos. Então, por onde nós começamos, né? O que é mais importante a gente pensar, além de tudo aquilo que o Bruno já conversou com vocês, o que é mais importante da gente pensar? Então, em primeiro lugar, se você ainda não trabalha com pacientes crônicos, né, as doenças crônicas, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é aonde eu estou, qual é o meu ambiente de trabalho e de que forma eu posso delinear um serviço para poder atingir essas pessoas, né? E a outra questão é qual é o domínio que eu tenho sobre as 2 principais áreas que nós farmacêuticos atuamos. Uma área de gestão logística, né? Então, há aqueles farmacêuticos que trabalham mais na parte de gerenciamento da medicação, a gente vai fazer a seleção, a gente vai fazer a compra, a gente vai fazer a distribuição, e há aquele farmacêutico que trabalha mais no atendimento direto ao paciente, e há muitos de nós que trabalhamos em todas as frentes, né? Essa é a realidade de muitos farmacêuticos em muitos locais. Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel no local onde a gente está trabalhando e de que forma a gente atua, e principalmente estabelecer quem é o paciente que eu vou atender, tá? Então, pensando nessa situação, pode passar, por favor, Orlando? Eu comecei a refletir os pacientes que eu atendi. Eu quis trazer aqui para vocês aquilo que eu vivenciei e que eu vivencio de prática, tá? Os pacientes que eu mais atendi, em termos de doenças crônicas, foram hipertensos, diabéticos, pacientes com dor de etiologia diversa, né, e aí não entram as 4 principais doenças crônicas, mas outras doenças crônicas que têm a dor como um sintoma prevalente também são muito importantes, e, por último, os pacientes oncológicos. E aí, são cenários, são pacientes diferentes, são cenários diferentes, e eu comecei a notar diferenças entre eles. Pode passar, por favor? Então, assim, o que mudou na minha abordagem enquanto farmacêutica, enquanto eu trabalhava com pacientes hipertensos, diabéticos e com dor de etiologia diversa, em relação àqueles pacientes oncológicos, por exemplo, né? Quando eu atendia pacientes hipertensos e diabéticos, principalmente, o perfil desses nossos pacientes, eles eram idosos, a maioria idosos, ou pessoas com mais de 50 anos de idade, aposentados, ou então em vias de aposentadoria. Eles já conviviam com as suas doenças crônicas há pelo menos 10 anos, então eram pessoas que, de certa forma, ou elas já estavam conformadas com aquela situação, né? Ou então elas ainda estavam naquele período de não aceitação e talvez aquele período de negação constante, mas já tinham uma ideia do impacto daquela doença crônica na sua vida. E, além disso, uma das grandes diferenças que esses pacientes tinham, quase todos eles tinham, é que, de uma forma ou de outra, o paciente crônico, hipertenso, diabético ou com dor,
ele mais ou menos tem acesso às medicações para tratar suas doenças. Isso é uma coisa que é muito importante a gente pensar quando a gente atende esses pacientes, porque, infelizmente, a gente tem situações onde o paciente faz uso, felizmente faz uso da medicação prescrita, mas muitas vezes ele não adere, ele abre mão daquela medicação prescrita e busca por conta própria, inadvertidamente, outras alternativas, porque ele imagina que são melhores, né? Então, esse grupo de pacientes crônicos, hipertensos e diabéticos, uma das coisas que eu notava muito forte neles é que a adesão flutuava dependendo do quanto eles conseguiam manejar ou não a doença, e que essa facilidade de buscar alternativas terapêuticas por conta própria contribuía, de certa forma, para esse abandono de terapia, tá? Então, essa foi uma situação que eu vivenciei. Eu vou trazer isso para vocês, porque depois a gente vai retomar essas questões, no que diz respeito ao perfil desses pacientes, para que para que a gente possa discutir um pouco a nossa abordagem enquanto farmacêuticos com esses pacientes, tá? Os outros pacientes, pode passar, são pacientes oncológicos, que eu sigo por muito tempo, né? Esses pacientes, eles têm um perfil completamente diferente, não que eles não sejam diabéticos, muitos são diabéticos, muitos são hipertensos, dislipidêmicos, têm outras comorbidades, às vezes muito graves, mas além dessas, muitas vezes eles apresentam câncer. Então, os pacientes oncológicos que eu acompanhei, eles normalmente têm uma faixa etária mais ampla, a gente sai daquela faixa etária de idosos, eles são pacientes economicamente ativos, não, embora a gente sempre pense, né, que o câncer é uma doença que acomete mais pessoas idosas, na prática, eu acompanho muitos pacientes novos, pacientes economicamente ativos, pacientes com família para sustentar. Então, esse perfil desse paciente crônico oncológico é diferente, né? E ele chega não com aquela situação de que eu estou acomodado com a minha patologia ou eu estou negando a minha patologia. Ele chega para a gente, farmacêutico, impactado e estigmatizado com uma doença que tem um caráter psicológico muito forte, tanto sobre ele quanto sobre a família e as pessoas que convivem com ele, né? Então, o que acontece? Só de falar nessas diferenças, a gente já é possível que a gente comente a maneira como nós, farmacêuticos, precisamos lidar com esses pacientes. Ela requer um requinte de olhar, ela requer um olhar diferenciado, porque, embora sejam crônicos, são muito diferentes, tá? Esses pacientes oncológicos, normalmente, eles não deixam de usar as medicações, eles só acabam abandonando o tratamento quando eles não toleram a toxicidade decorrente da terapia dos antineoplásicos. E ao contrário dos outros pacientes, como eu mencionei, eles não têm um acesso amplo à medicação que possa vir a tratar a doença. Então, quando a gente está trabalhando com o hipertenso e o diabético, a gente sempre tem o vizinho que diz que aquilo funcionou, o amigo ou o parente que diz que outra medicação funcionou melhor. Quando a gente está trabalhando com paciente oncológico, não. Ele acredita e ele confia muito mais no tratamento que está sendo prescrito e ele tenta tolerar até a última instância eventos, reações adversas às medicações, porque ele tem uma ideia muito presente da gravidade da doença. Então, são situações, são pacientes crônicos, todos eles fazem parte das 4 principais doenças crônicas que a gente tem hoje em dia, mas que têm perfis muito diferentes. E a nossa atuação, enquanto farmacêuticos, ela requer uma atitude diferente diante desses pacientes. Eu pensei muito em trocar essa ideia aqui com vocês,
né? Mas como a gente está entre colegas e entre estudantes de farmácia, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sempre tem aquela ideia presente de que o mais importante quando a gente está na frente de um paciente é a gente saber a medicação, entender sobre a maneira como a medicação tem que ser usada, quais são todos os efeitos adversos das medicações. Sim, isso é condição básica, mas compreender e identificar o perfil do paciente que está na minha frente é tão importante quanto isso para que a gente possa colaborar com o segmento dele. Pode passar, por favor? Então, quando a gente está acompanhando o paciente crônico, um dos principais objetivos que a gente tem é ajudar esse paciente a controlar a doença de base. Normalmente, ele tem que ter ideia, desde o início, de que essa doença é uma doença que eventualmente não tem cura, né? Ou que ele vai ter que, no mínimo, tratar ela por um longo período de tempo. Então, o meu paciente crônico é um paciente que não vai passar por uma orientação farmacêutica de 2 meses, ele tem que estar ciente de que ele vai ser acompanhado por mim por mais tempo, ele tem que estar ciente de que um dos principais objetivos, além do controle, é evitar complicações, tanto da doença quanto da própria terapia, e conforme o tipo de paciente, o que a gente precisa é que ele não exacerbe e não interne, né? Então, quando a gente está com esses pacientes, a gente precisa focar, né, nos nossos alvos e fazer o paciente entender que a adesão dele ao tratamento é condição importante para a gente poder atingir esses alvos, tá? Então, como é que a gente faz a adesão, como é que a gente promove ou ajuda esse paciente a aderir mais ao tratamento dentro de cenários tão diferentes, né? Várias coisas podem ser, várias situações podem ser abordadas aqui, né? 2 delas que eu trago é o impacto da doença na rotina diária do paciente e as condições que esse paciente tem para a tomada de decisão, certo? Então, vamos passar mais adiante, que eu já clareço, tá? Então, assim, imaginem que nós estamos iniciando uma abordagem com um paciente crônico, ele recém foi diagnosticado, né? Como é que eu vou estruturar esse serviço? Como é que eu vou organizar esse serviço dentro de cenários tão diferentes? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar que todo paciente crônico vai ser seguido por um longo período de tempo. Então, a primeira impressão que ele tiver do meu serviço farmacêutico é uma impressão importante, né? E aí a gente precisa se organizar para prestar esse serviço, né? Eu trago aqui uma frase do Daniel Kahneman, que não é da área da saúde, mas que traz ideias muito interessantes. Então, o antídoto para a nossa vulnerabilidade é a estruturação. Muitas vezes, quando a gente está num cenário de acompanhamento desses pacientes, nos surgem muitas angústias, né, enquanto farmacêuticos, e muitas inseguranças, porque, principalmente o paciente oncológico, por exemplo, são tratamentos muito caros. As instituições de saúde, onde a gente acaba prestando o serviço, elas têm que ter um controle, nós farmacêuticos, na verdade, temos que ter um controle muito restrito dessas medicações. Então, a aquisição tem que ser prevista, o custo tem que ser previsto, né? Então, a gente precisa estruturar essas questões muito bem. E como é que nós fizemos isso? Primeiro, nós precisamos começar entendendo quais são os nossos pacientes, tá? Quais são os casos clínicos que a gente vai... Qual é o caso clínico daquele paciente que eu vou atender? Então, se eu estou dentro de um cenário de ambulatório, por exemplo, um ambulatório oncológico, é importante que eu olhe o prontuário daquele paciente, que eu analise quais são todos os médicos que estão atendendo ele, que eu entenda qual é toda a linha de tratamento que está sendo prevista para aquele paciente, e que eu faça esse link
de gerenciamento do cuidado, porque daqui a pouco ele está sendo atendido pelo cardiologista, ele está sendo atendido pelo oncologista, ele precisa de um atendimento com um pneumologista, ele precisa de um apoio psicológico, ele precisa de um apoio nutricional, mas ele chega até mim, farmacêutico, para receber um antineoplásico oral, e é a primeira vez que ele está recebendo esse antineoplásico oral, e essa medicação ele vai usar por muito tempo, se ele tiver uma boa resposta, né? E ela é uma medicação que custa muito caro todo mês. Então, como é que eu vou me organizar como farmacêutico para ajudar esse paciente a ter sucesso nessa terapia? Então, primeira coisa é, se eu tenho acesso a dados de prontuário de paciente, eu preciso pensar em ter um tempo para analisar e estudar esse prontuário, para conhecer a parte clínica desse paciente, para entender todas as comorbidades que ele tem, para me preparar para uma entrevista, para uma consulta farmacêutica, a primeira consulta farmacêutica, de uma forma mais consistente e robusta tecnicamente, né? Mas a gente não, eu não tenho acesso ao prontuário, meu paciente não é um paciente oncológico. Muito bem. Se não é um paciente oncológico, você está atendendo ele dentro de uma unidade básica de saúde, por exemplo, você tem que, é importante que a gente tenha ideia de quais são os grupos de medicamento que são dispensados ali, né? De quais são os médicos que costumam atender aquela rotina daquele paciente, para que a gente possa ter, normalmente a gente tem perfis de pacientes conforme os locais onde a gente atende, né? E esses perfis, eles nos ajudam muito a delinear o tipo de serviço que a gente pode oferecer também. Então, conhecer o caso que eu vou atender, né? E conhecer a logística do medicamento que eu vou ter que dispensar. Por que eu digo isso? Porque quando a gente está trabalhando com pacientes onde o custo da medicação é muito alto, normalmente essas medicações, elas são adquiridas não com muita antecedência, para que essas medicações não fiquem paradas muito tempo em estoque. Então, normalmente a gente adquire, ou elas são adquiridas diante da demanda daquele paciente. Então, é importante a gente saber quando ela chega, quando ela vai estar disponível, para que eu possa me programar e agendar o atendimento daquele paciente conforme a demanda, né, específica e conforme as condições que eu tenho de entregar aquela medicação. É uma medicação sobre refrigeração, é uma medicação que eu vou ter que pensar que eu vou ter que ter um isopor para entregar para esse paciente junto. Então, como é que eu vou delinear esse meu serviço? Como é que eu vou me preparar tecnicamente para receber esse paciente crônico pela primeira vez, né? Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto é, ok, eu já estudei o caso clínico do meu paciente, eu sei que a medicação chegou, eu sei quem é o médico que está entregando, que está prescrevendo esse medicamento, né? Como é que eu vou me comunicar com esse meu paciente? O que eu preciso dizer para ele? Pode passar, por favor? Letícia, 5 Oi. minutinhos mais. Tá bem. Então, eu como farmacêutica, né, a primeira coisa, parece básico a gente falar sobre isso, né, mas é importante nós dizermos para aquele paciente quem nós somos. Eu sou farmacêutico, a minha função na equipe multiprofissional é esta, eu compro, eu dispenso, eu vou te orientar, por que nós estamos conversando aqui, eu não estou só te entregando esta medicação, a minha função é acompanhar tais e tais e tais efeitos adversos dessa medicação. Claro, a gente não vai falar sobre efeitos adversos de cara, mas meu objetivo é te acompanhar enquanto os efeitos terapêuticos e possíveis efeitos adversos, por quanto tempo nós vamos nos encontrar, de quanto em quanto tempo nós vamos nos encontrar. Então, ele é crônico, ele vai perguntar para mim, mas eu preciso vir aqui todos os meses? Eu posso vir aqui, mas por quanto tempo eu vou ter que vir aqui? Mas você não pode me mandar esse medicamento para casa porque eu moro longe? Então, essas combinações todas, elas são importantes na primeira vez que a gente atende, porque elas vão dar credibilidade ao nosso trabalho, tá? Ao mesmo tempo, eu preciso ouvir o meu paciente. Quem é esse meu paciente? Ele sabe exatamente a doença que ele está tendo, ele tem dimensão da doença, ele se responsabiliza pelo cuidado dele, tem outra pessoa que vai ajudar ele no manejo de todas as medicações que ele vai passar a tomar. Pode passar, por favor?
quais são as expectativas desse paciente diante do tratamento, né? Então, eu trouxe para vocês exemplos dos pacientes hipertensos diabéticos que eu segui e também pacientes oncológicos. Cada um desses grupos de pacientes, todos são crônicos, cada um desses grupos tinha expectativas e realidades muito diferentes, muito diferentes. Então, o que cada um espera do seu tratamento e de que forma eu posso ouvir essa expectativa do paciente e ajudar ele a andar dentro do tratamento, considerando os eventos adversos que ele vai ter, a polifarmácia que ele vai enfrentar e, principalmente, o objetivo terapêutico maior, que é o controle da doença ou a cura, eventualmente. Pode passar? E aí, que tipo de experiência esse paciente quer ter e que tipo de experiência eu posso dar para ele dentro do serviço que eu estou tendo. Por que eu trago isso à tona aqui para a gente discutir? Pela questão que eu comentei antes, né? A gente normalmente se preocupa muito com o medicamento e nós precisamos nos preocupar com isso, mas a gente cada vez mais ouve falar em qualidade do atendimento e em experiência do paciente. E uma das questões que é uma tecnologia leve, né, Bruno? Bruno trouxe essa questão da tecnologia leve, que é a comunicação, ela é imprescindível para que o paciente tenha uma boa experiência. Ele precisa saber o que eu, farmacêutico, posso oferecer para ele, para que ele possa esperar alguma coisa de mim e saber se ele está tendo ou não uma boa experiência comigo enquanto seguidor dele naquela terapia, enquanto profissional da saúde que pode auxiliar ele naquela caminhada. Tá? Pode passar, por favor? Então, dentro dessa experiência, é importante que a gente traga conceitos de atitudes, né, atitudes e valores relacionados ao cuidado humanizado com esse paciente. Pode apertar para mim o slide? Por favor. E aqui eu trago algumas coisas para vocês, algumas ideias, né, que vocês podem ter presente dentro dessa questão do cuidado humanizado e da experiência do paciente. Então, quando nós pensamos nisso, nós pensamos em várias questões, e uma delas é esse acrônimo que se usa, que é o IECARES, tá? O IECARES, ele trabalha questões mais relacionadas à humanização do cuidado, então, onde nós temos princípios não só o princípio de excelência, com expertise prático, né, expertise clínico acerca do medicamento, mas questões como colaboração e compaixão, altruísmo, respeito e resiliência, né, ao paciente, empatia e a capacidade que nós temos de prestar serviço e de talento e de tempo e de conhecimento com aquela pessoa que está ali precisando de nós. Pode passar? Então, o nosso papel, né, dentro dessa estruturação, né, de serviços farmacêuticos para paciente crônico, passa muito por todas essas questões, né, por identificar o perfil do paciente que eu vou trabalhar, por identificar a estrutura de serviço que eu tenho e de que maneira eu posso trabalhar da melhor forma possível para trazer a melhor experiência possível para esse paciente. O que eu preciso fazer para monitorar essas várias etapas de processo, monitorar pro paciente e monitorar pro serviço e monitorar em termos de saúde pública também, indicadores, pode passar o próximo. Os indicadores que a gente tem, né, que a gente pode prestar em cada uma dessas etapas, tanto para a satisfação do paciente, quanto para o impacto econômico do serviço. Pode passar? Para que a gente possa ter o máximo de eficiência. Eu acho que passou um. Faltou um. Faltou um pedaço aqui. Faltou um slide. Mas a ideia principal, pode deixar aqui. A ideia principal é que a gente sempre tenha presente como a gente pode monitorar cada uma dessas etapas, tá? Porque além de ter essa responsabilidade de cuidado e de humanizado, a gente também precisa ter a ideia do impacto financeiro e de saúde pública
que essas doenças têm atualmente. Então, eu acho que uma das principais questões, né, que a gente tem hoje, a gente trabalha muito essa questão técnica do medicamento, mas a gente acaba esquecendo muito as nossas habilidades de comunicação. E sem as habilidades de comunicação, nós não conseguimos acessar o nosso paciente de forma, muitas vezes, eficiente para contribuir para a adesão e para o sucesso da terapia. Acho que era isso que eu queria falar. Muito obrigada.